Oi! Vou contar pra vocês um pouquinho, né? É diferente o conteúdo de Instagram, de TikTok, de Kawaii e de YouTube. Então, acho que o TikTok, ele é uma coisa mais informal. É uma coisa assim que você pode falar, você não vai saber o alcance. Eu tô fazendo esse vídeo, até porque muita gente tem alcance no TikTok e tá aí rodando vídeo, e muitas vezes fala, eu vou aí assistir um vídeo. Eu queria falar um vídeo, uma coisa muito importante nesse vídeo, sem corte, sem fazer nada de roteiro, fazer tudo assim, vindo na minha cabeça mesmo. E não é maluqueza, não, e nem uma crise de hipomania, e nem uma crise de bipolaridade, e nem uma crise de depressão. É mais pra você que estiver escutando esse vídeo, que você às vezes fala assim que acha que a vida não vai ter jeito, que você tá desempregado, que você não tem um real na carteira, que você tá com problema em casa. Eu queria que você rolasse nos outros vídeos aí que tá no meu perfil, e que há 9 anos eu tava numa situação até que razoavelmente bem, eu tinha um emprego, eu era bem colocada no mercado de trabalho, embora já vinha acontecendo várias coisas, com depressão, diagnóstico de fibromialgia, eu não sabia se era fibromialgia, se era depressão, e estava bem bagunçado já. E eu perdi o emprego. E no dia que eu perdi o emprego, eu tive uma crise tão grande, mas tão grande de nervosismo, que a minha mente apagou completamente. E naquele dia, foi mais ou menos dia 6 de abril de 2015, eu fiquei uma semana virada assim, sem desligar a cabeça. E no dia que eu fui trabalhar e eu recebi o comunicado da minha dispensa, a minha vida desabou completamente. E eu lembro que eu peguei o carro, mais ou menos uma questão assim de uns 8 quilômetros, eu fui parar na casa de uma amiga minha, que eu sou muito grata a ela, ela me resgatou. Aquele dia eu acho que era o dia que, se eu não tivesse ido pra casa dela, eu acho que foi a primeira vez assim que eu achei que o meu mundo ia acabar. E se você tá escutando esse vídeo, e se por acaso você hoje perdeu um emprego, hoje você perdeu um parente, hoje você perdeu uma mãe, um pai, o luto, ele serve pra várias coisas. Ele tem luto de animal, tem luto de emprego, tem luto de esposo, de esposa, de filho, tem luto de coisas que você perde, material, por exemplo. Tem gente que se perdeu o celular com todo o seu instrumento de trabalho, tem gente que perdeu o notebook com o seu TCC. Então, assim, aquele dia pra mim foi o dia do meu, eu acho que eu nunca passei por uma dor tão forte igual aquele dia. E foi o dia que eu perdi meu emprego. Trabalhei 15 anos numa organização e eu achava que eu ia morrer naquele emprego, assim, tipo, eu já tava lá 15 anos e fiz todos os cursos, viajava, ia pra inauguração e tal. E eu era apaixonada por aquele lugar, né, assim. Eu acho, assim, que é difícil falar pra uma pessoa que tem hiperfoco, como eu descobri depois de anos de tratamento, como eu gostava. Então, quando eu cheguei aquele dia pra trabalhar e a pessoa comunicou a minha demissão, tipo, eu voltei da licença maternidade, fui demitida, nossa, ali parece que caiu o mundo na cabeça. E aí eu não conseguia sair daquele buraco, mas eu sou muito grata. A primeira pessoa que me resgatou naquele dia, que cuidou de mim por horas e deixou eu ir embora com o carro. Aí eu fui lá, comuniquei minha família e tal, mas eu não desligava. A cabeça estava presa, presa, presa. E foi mais ou menos 5 anos, assim, de tratamento e tentativa de tratamento. E tentativa, tentativa, tentativa. E eu cada vez pior e sem saber me desconectar, sabe? E esse mês de abril, para mim especificamente, são várias datas, né? É a data da minha demissão, aniversário de casamento. E hoje, exclusivamente, mais ou menos hoje, faz 5 meses que eu voltei pro mercado de trabalho, CLT, com rotina e tal. E os conflitos sempre vão existir. Se você está assistindo esse vídeo, sempre vai ter problema, sempre vai ter problema com conta, sempre vai ter conflito. Mas eu digo para você, o fim do seu emprego não é o seu final. O fim do relacionamento não é o seu final. Talvez você perdeu algo muito valioso para você. Eu não posso te mensurar o que é valioso. Porque o que é valioso para você, às vezes é valioso, não é valioso para outra pessoa. Mas eu falo para você, gente, depois de tanto tempo, são 9 anos que eu saí dessa empresa, eu não consigo ter mais raiva, sabe? Deus me libertou de uma forma, mas também devido à ajuda de família, igreja, Espírito Santo, todo um pacote, sabe? Busca Deus, busque terapia, busque tratamento. Se agarre em coisas que você gosta muito, mas eu começo agora. Se um dia você pensa em fazer transição de carreira, você mudar de emprego, comece já. Por quê? Porque você não sabe o dia que você vai perder o emprego, você não sabe o dia que você vai perder aquele bem valioso, você não vai perder uma casa, por exemplo, você não fez seguro, a casa caiu, e aí? Você vai morrer junto com a casa? E eu nunca parei pra pensar nisso. Eu nunca parei pra pensar de fazer uma poupança, por exemplo, de guardar dinheiro. Eu tinha terreno, eu tinha um carro do ano, minha filha estava numa boa escola, meu marido trabalhava, mas eu nunca me planejei sair daquela empresa. Então, assim, são várias ideias, reserva de emergência, é uma poupança, é você pensar mais antes de gastar. Por que eu pensei? Pontos, eu perdi o emprego. Eu não tenho dinheiro guardado. Virei da batatinha. Eu amo esse lugar. Eu não vou trabalhar amanhã. E aí? Como que você faz? Se amanhã você não for trabalhar? Se amanhã você fala assim, não, hoje eu não vou. E aí? Então, hoje eu volto pro mercado de trabalho com uma outra cabeça, com um outro senso de pertencimento, um outro senso de valor. Grata às pessoas que me ajudou nesse tempo todo. Isso é muito importante. E quem conhece, sabe, dentro da minha história, sabe que nem era pra eu estar aqui. Era pra eu ter batido as botas mesmo, porque não foi nenhuma nem duas vezes que eu pensei em desistir. Porque todos os dias a gente quer desistir de alguma coisa. E se a gente desiste, como que fica a nossa história? Ah, é a menina que desistiu lá porque perdeu o emprego. Ou é a menina lá que pulou da ponte porque o namorado foi embora. Gente, não dá pra terminar a história da gente assim. Então, a mensagem que eu dou pra vocês, vocês que me conheceram e estão me conhecendo agora, não se agarre na imagem de alguém que já desistiu ou que vai desistir. Não deixa a pessoa desistir, porque eu sou muito grata às pessoas que não deixaram eu desistir. Que acreditaram mais que eu na minha história. Então, assim, não desista, pensa no dia de manhã. O seu diagnóstico não é o seu futuro. A sua demissão não te define, né? O seu diagnóstico, às vezes, está com um problema de depressão.
Mas pensa que você tem uma história, você não pode desistir agora. E todo dia eu penso, não posso desistir. Se eu não desistir lá, eu vou desistir agora. E essa é a minha mensagem pra você, tá? Perdoe as pessoas, perdoe seus opositores, perdoem as pessoas que puxaram seu tapete, seja grato, sempre grato. Não fica se apegando, falando mal, sabe? Não vai adiantar, não vai adiantar mais. Já passou, entendeu? E é isso. Conteúdo de TikTok, conteúdo do Instagram, tudo diferente. Mas eu senti de falar isso pra vocês aqui. Foi difícil, eu sobrevivi. E obrigada aí por vocês estarem me ouvindo, por vocês estarem compartilhando esse vídeo. Não desistam, vá em frente. E é isso.